Olá pessoal, boa noite. Então estamos aqui para mais um episódio das nossas lives, então, do programa Rotina Magra do Viva Hábitos. Sou a enfermeira Cláudia, então, enfermeira do Viva Hábitos, e hoje a gente vai estar conversando sobre síndrome de ovários policísticos e o que isso pode influenciar no seu processo de emagrecimento ou no seu ganho de peso. Sobre isso, então, que a gente vai estar conversando hoje, tá? Sejam muito bem-vindos, fiquem muito à vontade. Se tiverem qualquer questionamento durante a live sobre o que a gente estiver conversando ou alguma contribuição, algo que vocês já tenham passado, que queiram compartilhar e estar expondo aí com a gente, podem estar colocando nos comentários. E se forem questões, então, a gente vai estar respondendo ao longo da live ou no final, tá bom? Podem ir colocando aí, tá? Então, pessoal, começamos com conceitos, então. O que é síndrome de ovários policísticos, então? A síndrome de ovários policísticos, ela, como eu já comentei, ela é uma desordem endócrina e metabólica. Ela se caracteriza, então, por algumas alterações menstruais, principalmente. Então, é uma das primeiras coisas que aparece. O que acontece, então? Um intervalo muito longo entre os ciclos menstruais, então a mulher acaba não tendo um ciclo regular de 30 dias ou 28 dias, como comumente é o ideal, né? Então acaba tendo ciclos muito espaçados, que caracteriza então que a ovulação não está acontecendo no momento certo, não está acontecendo no período certo e com a regularidade correta, então, espaçados então os ciclos. Algumas mulheres chegam a não menstruar, o que evidencia, então, uma falta de ovulação. Então, porque se não acontece a menstruação, é porque não ocorreu a ovulação. Ou porque a mulher estiver grávida, no caso, né? Mas se a mulher sofrer com síndrome de ovários policísticos, então, que não ocorre a menstruação e ela não estiver grávida, é porque não houve a ovulação. E os outros sintomas, então, é o aumento dos hormônios masculinos, então, que eles são evidenciados a partir de exames clínicos, então, exames de sangue, então, você vai poder medir esses níveis hormonais, e também por alguns sinais, então, que a mulher vai estar apresentando, então, como aumento de acne, aumento de oleosidade na pele, seborreia, sinais de obesidade abdominal também, que são bem característicos dessa síndrome. Aumento de pelos pelo corpo em locais assim que comumente não teriam pelos, então aumentados. E outro sintoma, então, sinal seria a morfologia dos ovários. Então, o que vai acontecer? Se você for fazer uma ecografia de ginecológica, então, que vai mostrar os seus ovários, então, eles vão ter uma morfologia de ovários policísticos, ou seja, vai aparecer lá no seu ovário vários cistos pequenininhos, então, e que vão dar uma aumentada no ovário, então o ovário vai estar maior do que o tamanho normal dele, maior do que o ideal que ele estivesse, e cheio de cistos pequenininhos, então mais que 12 cistos em cada ovário, então, que é a característica dos ovários policísticos. Acaba, então, que um dos sintomas também é a infertilidade, por tudo que a gente já comentou, então, relacionado à falta de ovulação ou à irregularidade da ocorrência dessas ovulações. Então, acaba que quando a mulher tem ciclos mais espaçados, então, que acaba tendo menos ovulações, ou quando ela não ovula, então a probabilidade de ela estar engravidando acaba se tornando muito menor. Então, a infertilidade, então, é um dos maus dessa síndrome, então, de ovários policísticos. Ela atinge, então, pessoal, cerca de 10% das mulheres em idade fértil. Então, ela é uma síndrome bem comum, muitas mulheres sofrem com isso. E olha que interessante, de tantos fatores que existem para causar infertilidade, então, tantas doenças, tantos distúrbios que levam à infertilidade, a síndrome de ovários policísticos é responsável por 30% dos casos de infertilidade. Então, é um número bem alto, que imagina, a gente tem inúmeros distúrbios que podem causar infertilidade, né? E a síndrome de ovários policísticos tem, então, 30% de prevalência, então, sendo causa de 30% dos casos de infertilidade.
ela começa então a dar os primeiros sintomas, geralmente lá na adolescência, quando a menina tem a sua primeira menstruação, então, que após isso acaba tendo então já os ciclos irregulares, já os ciclos mais espaçados, então é aí logo que já começa a aparecer. E ao longo do tempo, então, vai desenvolvendo os outros sintomas, como a gente comentou, então, e vai cada vez piorando se não for tratado, vai cada vez tendo mais sintomas e sintomas mais exacerbados. Mas o que propriamente dito acontece com o corpo da mulher, né? O que vai causar isso? O que quer dizer síndrome de ovários policísticos? O que está acontecendo lá no corpo da mulher que está alterando, que não está dando certinho o ciclo, não está acontecendo, não está ovulando direito, está acontecendo tudo isso aí de errado. O que está acontecendo? Então, primeiro eu vou comentar com vocês, pessoal, qual que é o ciclo normal. Então, qual que é a fisiologia normal de um ciclo menstrual. Então, o que seria o correto, certo, de estar acontecendo no nosso corpo. Para a gente, então, poder entender o que está acontecendo de errado. Um ciclo normal, então, pessoal, ele vai ter vários hormônios, então, envolvidos. E esses hormônios precisam estar em níveis corretos. O que acontece então? Vai ter o hormônio folículo estimulante, o FSH, então, vai ter o hormônio luteinizante, o LH. Esses dois são produzidos pela hipófise, então, que é uma glândula lá dentro do nosso cérebro. E tem mais dois hormônios bem importantes também, que é a progesterona e o estrogênio. Esses são produzidos, então, pelos nossos ovários, estimulados pelos primeiros hormônios que eu comentei, mas produzidos pelos nossos ovários. O ciclo menstrual, então, como que é? O que acontece? Então, o hormônio folículo estimulante, o FSH, ele vai estimular a produção de folículos, como o próprio nome diz, ele é hormônio folículo estimulante. Então, ele vai fazer com que ocorra nos nossos ovários a produção de folículos. O que são folículos? Então, os folículos são o que vai se tornar o óvulo depois. Dentro dele vai estar o óvulo que vai ser liberado quando a ovulação acontecer. Então, o folículo, depois que ele está se desenvolvendo, ele vai, então, liberar hormônio também, que é o hormônio estrogênio, que engrossa o endométrio da mulher e libera o hormônio luteinizante. Esse hormônio luteinizante, então, faz com que o óvulo seja liberado, então que ocorra a ovulação propriamente dita. Após a ovulação, então, o ovário produz outros hormônios, então, o estrogênio e a progesterona, que vão preparar o útero para receber o embrião, então. Se ocorrer a gravidez, então, a gestação, esses hormônios vão estar preparando o útero para ele ter condições de estar recebendo esse embrião. Se não ocorrer, então, a gestação, no caso que a mulher não desejar a gestação ou que não ocorrer e que estiver ocorrido a ovulação, então, e ela não ficar grávida, esse material todo que foi criado ali no endométrio, esse endométrio engrossado, encorpado, que foi desenvolvido por esses hormônios, ele vai ser desprezado pelo nosso corpo em forma de menstruação. Então, isso é a menstruação. É quando, então, não ocorre a gestação e o nosso corpo se preparou para isso, então, teve ali a preparação do endométrio, tudo não foi ocorrido, então, a gestação. O nosso corpo vai estar eliminando, então, isso em forma de menstruação. Isso é o correto, isso é o que tem que acontecer, isso é o ideal que aconteça em todos os ciclos menstruais. Uma vez por mês ou a cada 28 dias, né? A gente sabe que existem vários padrões, assim, tem mulheres que menstruam a cada 35, cada mulher tem o seu ciclo, entre 28 e 30 dias, 31, 32 dias, né? Mas uma vez por mês geralmente é o correto que aconteça. Além disso, já se tornam os ciclos mais espaçados, que não é o ideal, então, tá, pessoal? Na síndrome de ovários policísticos, o que acontece, então? Os folículos, que é o que vai se liberar o óvulo e tal, eles não têm capacidade, eles não conseguem amadurecer. Eles não chegam ao momento exato, eles não têm condições de chegar ao período que libera o óvulo. Então, eles vão sendo produzidos, é produzido ali no nosso ovário, ele inicia o ciclo, ele é produzido. Ele vai, cresce um pouquinho e ele para aqui. E ele não é liberado, ele não tem condições de ser liberado.
O que esse folículo que não teve condições de ser liberado vai se tornar? Ele vai se tornar, então, um cisto. Esses são os microcistos que ficam ali nos ovários, então. Eles vão se acumulando e vão se tornando os microcistos. Então, são folículos que não são liberados e vão ficando ali no nosso ovário. Vão aumentando o ovário de tamanho, então, e vão causar, então, alterações hormonais. Porque, como eu comentei, as cascatas hormonais, elas vão acontecendo ao longo do que vai acontecendo no ciclo. Conforme o que vai acontecendo no ciclo, são liberados outros hormônios, vai desenvolvendo toda a cascata hormonal, então. Se parar ali naquele momento que o óvulo não foi liberado, então vai ocorrer deficiência de alguns hormônios. Isso então causa um desequilíbrio hormonal e causa todos os efeitos clássicos da síndrome de ovários policísticos, como eu já comentei então. Os ciclos irregulares, os ciclos espaçados, a falta de ovulação, o aumento dos pelos pelo corpo, o aumento da acne, o aumento da oleosidade da pele, a dificuldade de engravidar, então, pela falta de ovulação. E várias questões metabólicas também, que acabam sendo vindo junto com tudo isso, né? Que eu também vou estar comentando com vocês, tá? Vou tomar um golinho de água aqui, pessoal. O nosso corpo, então, pessoal, ele é um reloginho. Como eu comentei já na outra live que eu fiz, o nosso corpo, ele é cíclico. Então, qualquer alteração que acontece em algum dos setores, entre aspas, do nosso corpo, vai acabar influenciando em tudo e vai acabar causando desordem em vários outros setores. Então, o que acontece? Se tem alguma coisa desajustada na nossa questão hormonal, ela vai acabar alterando outros pontos do nosso corpo, do nosso organismo, da fisiologia do nosso corpo. E aí que é o nosso ponto-chave. Por quê? Porque a gente não está aqui para falar de emagrecimento, de o que acontece, que nosso corpo a gente não está conseguindo emagrecer, que tem dificuldade para emagrecer. Pois é, esse é o nosso ponto-chave, então. O que a síndrome de ovários policísticos tem a ver com a obesidade? O que acontece lá no nosso corpo, no corpo da mulher que sofre com a síndrome de ovários policísticos, que vai influenciar no ganho de peso, na dificuldade de emagrecer, ou que vai alterar, então, esses fatores. Então, se vocês tiverem alguma questão sobre isso, pessoal, se tiverem alguma contribuição, podem ir colocando, tá? Se já ouviram falar sobre isso, já sabem alguma coisa, já ouviram falar, mas tem dúvidas, tá? Coloquem aqui que a gente vai estar discutindo, tá bom? Então, existe uma relação bem próxima da obesidade e da síndrome de ovários policísticos. O que acontece, então? As mulheres que têm síndrome de ovários policísticos têm grande possibilidade de estarem obesas, então elas têm mais possibilidades de desenvolverem sobrepeso ou obesidade. E as mulheres que são obesas e têm sobrepeso também têm mais propensão em desenvolver a síndrome de ovários policísticos. Então, inteiramente ligadas as duas coisas, pessoal. É uma relação muito próxima, então, da síndrome de ovários policísticos e da obesidade. Cerca de 50% das mulheres diagnosticadas com a síndrome estão com sobrepeso ou obesas. Então, é um número bem alto, né? Então, se você pensar em todas as mulheres em idade fértil, que 10%, então, de todas as mulheres têm síndrome de ovários policísticos, né? Que é uma estimativa também. Desses 10% de todas as mulheres, 50% das que têm a síndrome de ovários policísticos estão com sobrepeso ou estão obesas. Então, é bastante, né, pessoal? É um número bem importante, né? Então, por isso que estima-se, então, estuda-se ainda, existem muitos estudos sobre isso, que a síndrome de ovários policísticos, a obesidade, desculpa, ela tem grande influência no desenvolvimento dessa síndrome, então, no desenvolvimento dela ou na manutenção dela, ou seja, na manutenção desses sintomas, desses efeitos nocivos que tem para a saúde da mulher. E que tem um papel de destaque nas alterações metabólicas associadas à síndrome também. Então, o que acontece? A possibilidade de desenvolver as alterações metabólicas em mulheres obesas acaba se tornando muito maior. Então, até bem interessante que vários estudos trazem que uma redução de peso de cerca de 5%
Só 5% do peso atual de alguém já é capaz de melhorar vários sintomas, vários sinais da síndrome. Então, já pode melhorar a exacerbação dos hormônios masculinos, já tem possibilidade de estar melhorando o padrão de ovulação. Então, só 5%, pessoal. Então, imaginem quanto a obesidade influencia nessa síndrome. Quanto a obesidade piora a síndrome de ovários policísticos, com perca de peso de 5%, já tem toda essa melhora, então já pode diminuir vários efeitos nocivos da síndrome. Então, alguns fatores bem importantes, pessoal, sobre a síndrome. Como a gente comentou da obesidade, que ela não vem sozinha, que ela vem com várias doenças associadas, a síndrome de ovários policísticos também, pessoal. Ela leva, então, a um acúmulo de gordura visceral. Quem assistiu a live da doutora Daniela, que ela comentou sobre os tipos de gordura, pessoal, ela falou, então, que a gordura visceral é uma das piores, não é? A que tem mais efeitos nocivos para o nosso corpo. E a síndrome de ovários policísticos, então, predispõe ao desenvolvimento da gordura visceral. Então, leva também a resistência insulínica, que a gente já sabe também, que a gente já conversou, que a resistência insulínica também leva ao ganho de peso. Aumenta muito o risco de desenvolvimento de diabetes do tipo 2. E aumenta em 20% o risco cardiovascular, risco de doenças cardiovasculares, principalmente os riscos de infarto, pessoal. Então, olha quanta coisa ruim que traz, né, para nossa vida. E das mulheres que têm síndrome de ovários policísticos, cerca de 50% delas têm resistência à insulina. Então, é outro fator bem... que a gente fica até impressionado como uma síndrome pode levar a uma coisa que a gente pensa que talvez não tivesse nada a ver, né? É um problema de saúde da mulher, mas que tem outros fatores associados bem importantes. E como a mulher tem os hormônios masculinos aumentados, pessoal, lembra que a gente comentou, quem viu a live sobre sono, sobre qualidade de sono, a gente comentou lá que o aumento dos hormônios masculinos, então níveis de hormônios masculinos de testosterona aumentados, eles diminuem a secreção da leptina, que é aquele hormônio que controla a vontade de comer, que vai te ajudar lá no controle da quantidade que você ingere, que vai te ajudar na questão de controle de quantidade de refeições. Então, o que acontece? A mulher que tem síndrome de ovários policísticos tem os hormônios masculinos aumentados e, por consequência, vai ter, então, a diminuição de produção desse hormônio. Então, mais um fator aí que influencia, então, no ganho de peso. E sobre complicações, pessoal, como dei uma pincelada, então, mas eu trago para vocês agora um estudo. Eram 51 mulheres nesse estudo, então, portadoras de síndrome de ovários policísticos. Dessas mulheres, 13 tiveram síndrome metabólica. Então, o que é isso? Situações de intolerância à glicose, hipertensão, dislipidemia, obesidade central, hiperlipemia pós-prandial, microalbuminúria, vários fatores assim que são fatores de alteração metabólica que estão totalmente ligados então à síndrome de ovários policísticos, e também um número bem importante, né, pessoal? Então, de 51 mulheres, 13 terem essas alterações, então é um número bem gritante também, né? São alterações bem importantes e que podem ter efeitos nocivos bem graves na vida das mulheres. E nesse estudo também, 70% das mulheres que tiveram essa síndrome metabólica, então 70% delas eram obesas. Então aí mais números e dados que provam então que a obesidade influencia negativamente nesses fatores, né, pessoal? Então, a obesidade, que é a síndrome de ovários policísticos, que é associada à obesidade, ela causa uma obesidade de difícil tratamento. Porque, pessoal, a gente já comentou das alterações hormonais e tudo que acontece, então vários fatores levam à ocorrência da obesidade, então predispõe à ocorrência da obesidade. E são vários fatores que precisam ser tratados
para que você consiga então levar o seu processo de emagrecimento adiante, né? Ter qualidade no seu processo de emagrecimento. Então, ela acaba sendo uma obesidade de difícil tratamento porque são vários fatores associados. Não é uma coisa, são muitos fatores que precisam ser diagnosticados, precisam ser tratados para você ter então essa possibilidade de estar no seu processo de emagrecimento de forma adequada, então. A obesidade, então, não é um critério diagnóstico, como eu já coloquei, tá, pessoal? Mas a prevalência dela é muito alta na síndrome de ovários policísticos. As mulheres, então, que têm a síndrome de ovários policísticos, elas sofrem, as mesmas mulheres que têm o IMC normal, elas têm a predisposição, então, para desenvolver obesidade, para desenvolver o ganho de peso, então elas acabam sofrendo mais para manter o seu peso, então elas têm uma dificuldade maior na manutenção do peso ideal. Elas vão ter que se cuidar mais, vão ter que ter mais atividades, mais fatores que predispõem para ela continuar com o peso ideal. Vão ter que focar um pouquinho mais do que as mulheres que não tenham essa síndrome, então. Como a síndrome de ovários policísticos leva à obesidade visceral, acaba com que a mulher acaba tendo um corpo um pouco desproporcional. O que quer dizer? Acaba tendo então aquele abdômen aumentado, o abdômen aumentado, e por vezes os membros inferiores vão estar mais magros, né, menores, e acabam então tendo essa desproporcionalidade do corpo, então acaba ficando com os membros inferiores mais magros, o abdômen mais distendido, acaba se tornando um padrão de corpo que as mulheres não gostam, que elas se sentem incomodadas com isso, né? Um fator assim não só de saúde, mas de estética também, que incomoda muito as mulheres. Entre outros fatores, então, a gente já comentou, a resistência insulínica, que leva então à dificuldade para o ganho de peso. Qual seria então uma forma de tratamento, então, pessoal? Sempre que a gente tem dificuldade, assim, e tem algum hormônio ao qual a gente é resistente, então acaba que as glândulas acabam produzindo grande quantidade, então acabam exacerbando a produção dos hormônios e você acaba não tendo resposta adequada a eles. Então isso ocorre então na resistência insulínica, que é um dos problemas da síndrome de ovários policísticos. E o que a gente tem que fazer para melhorar isso, então? A gente acaba tendo que ter atitudes e situações que acabam predispondo para a gente responder melhor a esse hormônio e conseguir ter níveis adequados desse hormônio, então. Então, o que a gente tem que fazer? Uma dieta adequada, então, uma dieta saudável, atividade física, para que o nosso corpo consiga responder melhor à insulina, por exemplo, esses hormônios que estão alterados, e para que o nosso corpo volte a produzir a quantidade certa e não fiquem todos esses hormônios exacerbados, então, que podem ter efeitos nocivos também, pessoal. Alguns medicamentos também, às vezes, algumas pessoas precisam fazer algumas reposições hormonais também para tratar. Não vai ser só com atividade física e dieta saudável que vai conseguir. Muitas pessoas vão precisar também de tratamento medicamentoso para isso, que vai então controlar o ciclo menstrual, vai estabelecer hormônios mais regulados então para essa mulher e conseguir então manter esse ciclo menstrual adequado. Acaba que acontece a ovulação então e a queda de hormônios masculinos melhora também a situação estética também, aqueles fatores indesejáveis que a gente comentou, né? Ocorre a ovulação, acaba diminuindo os hormônios masculinos e acaba melhorando também o aspecto do corpo dessa mulher, né? Também já vai ter provavelmente uma diminuição do peso aí, né? Se ela conseguir tratar direitinho, conseguir fazer atividade física, conseguir manter uma dieta saudável, então, né? Tem perguntas ali? Eu vi uma pergunta ali que perguntava sobre como é o diagnóstico, então, pessoal. Como que é o diagnóstico de ovários policísticos. Eu comentei ali no comecinho que ele é uma série de fatores, então, que você vai começar a desconfiar que é um ovário policístico. Então, os ciclos irregulares, as alterações hormonais, a falta de ovulação, o aparecimento de pelos, esse aspecto do corpo também de aumento abdominal, então, essa gordura visceral.
Mas como que é o diagnóstico? Ele vai ter que ter, então, uma investigação de exames laboratoriais, né? Onde você vai medir, então, os níveis de hormônios, né? Todos os hormônios provavelmente vão ser medidos, então, para ver se você está com hormônios masculinos aumentados, se você tem deficiência ou está com os outros hormônios desregulados, né? Esses hormônios que influenciam ali no ciclo menstrual, então, não é? Então, esses hormônios vão ser medidos, então. E a ecografia, como eu coloquei lá, que é o padrão de ovários policísticos, né? Que aparece aquele ovário com tamanho aumentado, cheio de pequenos cistos. Então, é assim que se faz o diagnóstico, toda essa investigação. Então, o que a mulher vai ter que fazer? Se está percebendo que tem essas alterações de ciclo menstrual, que não tá legal, que tá sentindo que o ciclo tá sempre alterado, que não é uma coisa que acontece uma vez por ano que atrasa a minha menstruação, mas tô sempre menstruação atrasada, sempre ciclo irregular, ou às vezes nem menstrua, passa muitos meses sem menstruar. Então, quando a mulher começar a perceber esses sinais, esses sintomas também, um sintoma também é a dificuldade em perder peso. Então, a mulher vai ter que procurar um médico. Então, o pessoal vai ter que fazer uma consulta médica para fazer todos esses exames, então, e poder ter o diagnóstico de síndrome de ovários policísticos. Então, é assim que se dá o diagnóstico de síndrome de ovários policísticos. Como o próprio nome fala, então, ela é uma síndrome, ela não é só um fator isolado, não é só os cistos lá no ovário, não é só a alteração de ciclo, ela precisa ter todos esses fatores para ela ser entendida, então, como uma síndrome de ovários policísticos. Pode ser observado também em mulheres obesas. Se comparado mulheres obesas que não têm síndrome de ovários policísticos com mulheres que têm, muitas delas também têm alterações de ciclo, pessoal. Então, mulheres obesas que não têm síndrome também acabam tendo alterações de ciclo menstrual. Porque, como a doutora Daniela comentou numa live, né, sobre a inflamação, então o que acontece? Esse processo inflamatório que a obesidade acaba causando no nosso corpo também altera os tecidos reprodutivos, as produções hormonais. Então, quando a mulher estiver obesa, também pode causar alterações de ciclo, alterações na ovulação. Então, afirmando mais uma vez que a obesidade é um dos fatores que mais vai estar prejudicando esses ciclos, então, a fisiologia do nosso corpo nesse sentido, né? Mas, então, a gente já comentou vários fatores, então, que complicam a vida da mulher que tem essa síndrome. Mas, em relação à qualidade de vida, pessoal, o que vocês acham? Será que altera a qualidade de vida dessas mulheres? Será que a mulher que tem síndrome de ovários policísticos e está obesa, está em sobrepeso, tem dificuldade de emagrecer, tem alterações na sua qualidade de vida? O que vocês acham? Coloquem aí nos comentários. Ou vocês acham que a mulher que tem esses problemas vai ter uma qualidade de vida normal, que não vai ter nenhum prejuízo? Acho que não, né, pessoal? Tem vários fatores, então, que influenciam na qualidade de vida, então. Você pode imaginar uma mulher com todas essas alterações hormonais, todos esses distúrbios associados à obesidade, então, tem vários fatores que vão estar prejudicando. O que seriam, então, alguns deles que eu vou estar colocando aqui para vocês? Efeitos psíquicos, pessoal. O que seria, então? As mulheres com esses problemas acabam tendo predisposição a transtornos afetivos, depressão, acabam tendo diminuição de bem-estar, diminuição da autoestima, do afeto, problemas de relacionamento, às vezes também, o aumento de pelos da infertilidade, a irregularidade menstrual e a obesidade são algumas das causas, então, que acabam levando a todos esses problemas, então, psíquicos. A mulher não se sente bem com o seu corpo, então ela se sente mal com o que está acontecendo. Muitas mulheres que querem engravidar não conseguem engravidar e acabam se sentindo muito chateadas com isso, né? Então acabam levando à depressão, a transtornos afetivos que podem acarretar, então, em muita perda de qualidade de vida para essas mulheres. Então, são propensas também muito propensas, então, à ansiedade,
estresse e também insatisfação sexual, pessoal. Vários estudos trazem então que as mulheres que têm essa síndrome, que têm esses problemas, dizem que não estão satisfeitas com a sua vida sexual, ou seja, elas não se sentem bem com o seu corpo, não conseguem estar se relacionando de uma forma com que elas se sintam satisfeitas, com que elas se sintam bem, e acaba alterando inclusive os relacionamentos, prejudicando os relacionamentos. Então, as mulheres acabam lutando contra as percepções e anormalidades corporais dessa síndrome, e que tudo isso se inicia numa fase muito importante, né, pessoal, da vida da mulher, na fase reprodutiva, então. Na fase, então, que a mulher vai estar conhecendo, talvez, o seu parceiro, ou conhecendo a pessoa com que ela vai se relacionar, ou a pessoa que vai casar, ou o momento que ela quer ter filhos. Então, a mulher resolveu que, estando em idade reprodutiva, a mulher pode estar querendo engravidar. Então, vai alterar boa parte, então, dessa fase que é tão importante, então, para as mulheres. O estudo mostra, então, pessoal, que um grupo de mulheres com síndrome de ovários policísticos e obesidade tem um importante declínio nas funções físicas, vitalidade, função social, emocional, saúde mental, e tem aumento das dores também. Então, olha quanta coisa que pode alterar, né? Também foi referido por essas mulheres que elas não se sentem atraentes, pessoal. Então, como eu coloquei, elas não se sentem bem com o seu corpo, se sentem mal, acabam prejudicando o relacionamento. Então, se sentem insatisfeitas com os relacionamentos e consigo mesmas, né? Ocorre também maior prevalência de doenças psiquiátricas em mulheres que têm síndrome de ovário policístico e obesidade, em relação a mulheres que têm síndrome de ovários policísticos e IMC normal. Então, a mulher que tem obesidade associada a essa síndrome tem uma propensão, então, maior a ter doenças psiquiátricas. E também, se comparado uma mulher obesa com síndrome de ovários policísticos e uma mulher obesa sem síndrome de ovários policísticos, a paciente que tiver a síndrome acaba por ter mais alterações metabólicas. Então, associa a obesidade e a síndrome, as alterações metabólicas acabam sendo muito maiores. Em comparação com mulheres com IMC normal, pessoal, e a síndrome, e mulheres com a síndrome e que não estejam, então, e que sejam obesas, a qualidade de vida é bastante diminuída. Então, vários estudos também trazem a comparação de mulheres de dois grupos, então, né, mulheres que tenham a síndrome e que estejam obesas e mulheres com IMC normal. E aponta que todos esses fatores que eu já comentei de qualidade de vida, eles acabam sendo muito mais, digamos assim, exacerbados, né? Acaba tendo muita piora em mulheres que têm a síndrome e estejam obesas do que em mulheres que não estejam obesas. Então, o que a gente conclui com isso, né, pessoal? Tudo que a gente já comentou até agora, que a obesidade acaba sendo um dos fatores de piora dessa síndrome. Então, se a mulher sofre com essa síndrome e ela conseguir perder peso, conseguir melhorar essa situação, então ela vai ter efeitos muito melhores para sua vida, né? Vai conseguir ter várias funções melhoradas, vai conseguir... Tem uma pergunta aqui. Ou seja, a obesidade é pior do que a síndrome de ovários policísticos. É isso aí, pessoal. Essa é a conclusão que a gente chega, né? Que a síndrome de ovários policísticos tem suas alterações, sim, são bem importantes, predispõem à obesidade também, só que a obesidade, ela acaba piorando muito a síndrome de ovários policísticos e acaba em mulheres que não tenham, predispondo para as mulheres terem essa síndrome. Então, por todas as alterações metabólicas que a obesidade pode estar causando, né? Então, por todos esses fatores, né, pessoal, eu acho que vale a pena, então, ir em busca de melhor qualidade de vida, né? Dar o primeiro passo para encaixar, então, na sua rotina uma nova realidade, então, de manutenção de rotina saudável, de atividade física. E aqui vão algumas dicas, então, pessoal. Por que, então, do emagrecimento? Como eu já comentei, 5% de perda de peso, então, de emagrecimento já é capaz
de melhorar vários sintomas, a exacerbação de hormônios masculinos, o padrão de falta de ovulação, então, e que são alterações dessas mulheres que têm a síndrome, reduz a inflamação muito, a perda de peso, então, melhora a qualidade dos tecidos reprodutivos e viabiliza a gestação. Então, a obesidade também é um fator que vai estar causando a infertilidade. Mesmo que não associada à síndrome de ovários policísticos, a obesidade já é um fator que viabiliza a infertilidade, então que causa infertilidade, mesmo não associada à síndrome de ovários policísticos. Então, se associada, acaba se tornando bem mais grave, não é? Então, atividade física regular, alimentação saudável. Então, isso é descrito por alguns estudos como a primeira linha de tratamento. Então, a primeira coisa que tem que ser feita. Então, além da questão medicamentosa, tudo é rotina saudável. Muitas mulheres acabam tratando com medicamentos e outras formas de tratamento e não aderem a rotinas saudáveis e acabam tendo efeitos não tão bons quanto se tivessem essa rotina saudável. Então, a gente fica bem impressionado que os estudos tragam que isso é a primeira linha de tratamento, e é isso mesmo, pessoal. É a primeira coisa que tem que ser pensada: rotina saudável, alimentação saudável, rotina de exercício saudável. Então, a pessoa precisa parar o que estiver fazendo de errado em relação a isso e falar: não, de hoje em diante, se eu quero melhorar a minha situação em relação à síndrome de ovários policísticos, então eu preciso estabelecer uma rotina saudável. Eu preciso prestar atenção, preciso me cuidar mais, assim eu vou estar melhorando. O tratamento medicamentoso, pessoal, não deixa de ser importante, não é? Porque o que acontece? A questão que eu já comentei da reposição hormonal, ela precisa acontecer também, não é menos importante. Não é que você vai estar fazendo atividade física, dieta saudável e você vai poder parar totalmente com os medicamentos, não é isso. Você precisa associar os dois para ter, então, um maior efeito desse tratamento, para ter um tratamento que dê maiores resultados, que te leve mais rápido aonde você quer chegar, né? E também alguns tratamentos para infertilidade às vezes são necessários, né, pessoal? Mulheres que têm a síndrome de ovários policísticos, como eu já comentei, têm a propensão de desenvolver infertilidade. Então, muitas vezes é necessário, além desses tratamentos que eu já comentei, tratamentos específicos para engravidar. Tratamentos com indução de ovulação, vários protocolos que existem, né? Não vou estar comentando agora tudo que pode ser feito em relação a isso, mas existem muitos tratamentos e, por vezes, as mulheres precisam acabar fazendo esses tratamentos para conseguir engravidar, então, porque não vão conseguir naturalmente por conta de todos esses fatores. O que acontece, então, pessoal, que é fundamental nesses mecanismos, a dedicação. Então, a hashtag dessa live, então, a hashtag dedicação. Dedicar-se a um objetivo. Então, saber que é importante você estar ciente de tudo que está acontecendo com o seu corpo, né? Que vocês podem pensar: nossa, mas ela vem aqui só falar de tudo de ruim que pode acontecer, né? De tudo que pode ser alterado. Mas, pessoal, vocês estando munidos de informação, é tão valioso isso, você saber o que acontece, você saber o que altera no seu corpo, né? Você vai saber o porquê que você precisa fazer isso, né? Você vai saber: eu preciso ter uma rotina saudável, eu preciso encaixar isso na minha rotina como uma coisa que eu tenho que fazer sempre, porque é importante, porque vai alterar tal e tal coisa. É por isso que a gente traz tudo isso para vocês, pessoal. Porque informação é muito valioso. Você estar informado, você sabe tudo o que está acontecendo, né? E dedicar-se no objetivo também é bem importante, né? Você precisa se dedicar ao seu objetivo para chegar lá. Como a nossa psicóloga comentou essa semana também, não adianta você querer estabelecer um objetivo em um determinado período e não fazer nada diariamente para que isso aconteça. Então, você precisa se dedicar ao seu objetivo e ter todos os dias, então, atitudes que te levem a esse objetivo, que te levem àquele ponto que você quer chegar. Então, essa é a nossa dica: uma rotina saudável que te leve ao objetivo que você quer chegar.
Então é bem importante, pessoal, também a abstinência de certas substâncias como álcool, tabaco, a realização de exames de rotina, um acompanhamento, então, com um médico, então, para estar controlando essas questões hormonais, medindo hormônios, fazendo exames de imagem, para ver como que tá, se está melhorando, como que tá evoluindo, então, esse seu tratamento é bem importante, né? Então, isso tudo são atitudes que te conduzem ao resultado final que você quer, ao resultado final que você deseja, né? Então, preste atenção no seu corpo, perceba os sinais que o seu corpo te dá de que você pode estar sofrendo com essa síndrome, fique atento, então, aos seus ciclos, aos sinais que você pode estar percebendo sem estar fazendo exames, né? Os primeiros sinais, como eu comentei, é atenção para conhecer o seu corpo. Você precisa conhecer e saber se está apresentando algum sintoma, que pode ser isso, que pode talvez isso que pode estar causando a sua dificuldade na perca de peso, então, né? Então, eu tô com muita dificuldade de perder peso, não consigo emagrecer, e tenho tudo isso, tenho todos esses fatores, percebo que tenho ciclos irregulares, né? Será que não é essa síndrome que está te afetando? Será que não é isso que está prejudicando todo esse processo de emagrecimento? Então, pessoal, conheça seu corpo, entenda o que está acontecendo, né? Para você poder, então, procurar um profissional e poder colocar para ele o que você está sentindo, para ele também poder entender que pode ser isso. Uma questão aqui, síndrome de ovários policísticos causa dor? Geralmente sim. O que acontece, o ovário bastante aumentado, os cistos acabam causando dores abdominais. Cólicas fora do período menstrual também são comuns, né? Nessa região ali, infraabdominal, né, na parte de baixo do nosso abdômen, é comum ter dor sim. A boa parte das mulheres que tem a síndrome de ovários policísticos queixam que tem dores sim. Então, em meio a tantas mudanças, pessoal, que a gente sugere para vocês, então, estar acompanhando os nossos conteúdos é uma mudança bem importante, então, na sua vida, uma rotina de dedicação. A gente vai estar disponibilizando, então, pessoal, sempre conteúdos bem interessantes sobre vários temas. Então, estejam atentos, né? Busquem informação, acompanhem conteúdos online gratuitos, bem importantes para vocês, estejam acompanhando sempre. Tem alguma questão mais alguma pergunta que vocês queiram colocar? Fiquem à vontade se quiserem perguntar. Acho que não, por enquanto, né, pessoal? Todas foram respondidas? Mais alguma coisa? Não? Então, pessoal, como as outras lives também, essa também vai ser disponibilizada em vídeo no YouTube e no nosso grupo do Telegram nos próximos dias, tá, pessoal? Para vocês estarem assistindo novamente, compartilhando com os amigos. E também vai estar disponível um material em PDF dessa aula, então. Tudo que a gente comentou agora, tudo ali descritinho para vocês, um resumão, para vocês estarem lendo, compartilhando com os amigos, tá? Para quem está assistindo, então, pessoal, pelo YouTube e pelo Facebook, vocês vão perceber que aqui na tela tem um QR Code. Esse QR Code, então, leva direto para o grupo do Telegram. Lá nesse grupo que vocês vão estar recebendo, então, todo esse material. E para quem está no Insta, então, pessoal, espera acabar a live, então, e corre lá na bio, então, também vai ter o link que vai levar direto para o grupo do Telegram, tá? Lá nesse grupo que vocês vão receber todos esses materiais bem legais, então, tá? Então, fiquem ligados, pessoal, nos nossos canais de comunicação, sigam a página, vocês vão estar sempre a par de tudo que a gente vai estar disponibilizando, sempre a gente vai estar informando tudo que vai ser feito, tá? E um convite bem especial, pessoal, que eu quero fazer para vocês, comentar que hoje é o último dia das nossas lives, né? Essa maratona de lives, né? Foram 2 semanas, 10 lives, hoje é a última, então. E qual que é o convite que eu quero fazer para vocês? Que essas lives que foram feitas, então esses 10 dias, foi apenas um aquecimento para uma super aula que vai ter dia 28, então, aqui nos mesmos canais, Instagram, Facebook e YouTube do Viva Hábitos,
Então, no mesmo horário, às 21 horas e 21 minutos, então no dia 28, vai ter uma super aula que vai então ter muito conteúdo importante, muita informação para vocês, um evento totalmente gratuito e online, tá, pessoal? Acompanhem os nossos canais, então, que a gente vai estar lembrando vocês, mas já coloquem numa live ali no celular para não esquecer, já anotem na agenda, então, que vai ser muito legal, vai valer a pena muito assistir, tá? Mas a gente vai lembrando vocês também, mais próximo do dia, a gente vai estar colocando nas nossas redes sociais, então, nossos canais de comunicação, para vocês não esquecerem desse evento super legal que vai acontecer, tá? Então, pessoal, a gente agradece muito a participação de cada uma nesses 10 dias de live. Então, quem esteve aí todos os dias, acompanhou, que fez comentários, contribuiu, né? É bem interessante essa interação, então, bem valiosa, né, pessoal? A gente consegue tirar dúvidas, consegue conversar, isso é bem interessante. Então, a gente agradece muito todo mundo que esteve nesses dias com a gente. A gente sempre fala, então, que a gente quer dar essa informação, como eu coloquei para vocês, né? A gente quer ajudar vocês e a gente fica muito feliz quando vocês participam, né? Então, a gente aguarda vocês, então, no nosso próximo evento, dia 28, então, aguardo todos vocês. A gente espera, então, que todos tenham gostado das aulas, das lives, que tenha sido valioso para todos vocês. Coloquem então aqui nos comentários o que vocês gostaram de aprender na live de hoje, o que foi interessante para vocês. Se ficou alguma dúvida também coloquem, que a gente vai estar respondendo mais tarde então nos comentários. Muito obrigada pela participação de hoje também, já são 22 horas e 10 minutos. Então boa noite, pessoal, fiquem bem, até logo!